convidar você a se colocar de pé no seu lugar para nós darmos abertura ao nosso culto nesta manhã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 34, a partir do verso 1. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. E bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Glória a Deus, amém? Queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração nessa manhã. Ó Senhor Jesus, aqui nessa manhã, Pai, nós clamamos a Ti, exaltamos o Teu santo e poderoso nome. E como nós lemos aqui este salmo, nós queremos nos refugiar no Senhor, queremos descansar no Senhor, deleitar-nos no Senhor Jesus aqui nessa manhã. Que o nosso principal objetivo seja a Tua presença, Pai. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor atraia o nosso coração para o Senhor e que possamos cada vez mais estar próximo de Ti, Jesus, porque é o que nós clamamos aqui nessa manhã, neste domingo, e nós queremos Te exaltar, Te glorificar de todo o nosso ser, ó Pai, que os nossos corações possam estar disponíveis, ó Pai, ao Senhor aqui, possam estar disponíveis para o Senhor aqui nessa manhã, e que desde agora até o final deste culto eu venha ser ministrado pelo Senhor, eu venha ser tocado pelo Senhor, eu venha sentir a Tua presença que é real aqui neste lugar.
Aleluias. Glória a Deus. Maravilha. Igreja, bom dia. Paz do Senhor, amém? Amém. Depois desses louvores, né, já nos despertamos e bem. Glória a Deus. Ele é exaltado, né? Para sempre exaltado. Glória a Deus. Aleluia. Amado, abra a tua Bíblia, por favor. Primeira carta, ou a única carta, melhor dizendo, né? Carta de Tito. Eu sempre tenho que tomar cuidado porque, como Paulo escreveu 3 epístolas pastoral, ele escreveu uma primeira para Timóteo, depois ele escreve uma para Tito e depois ele escreve novamente uma segunda carta para Timóteo, ou seja, ele escreveu 3 epístolas pastoral. Tito, capítulo de número 2. Capítulo 2, a partir do versículo 11. Aleluia. Tito 2, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. A gente vai ler até o versículo de número 14. Se os irmãos quiserem também nos acompanhar aqui no projetor. Portanto, a graça de Deus se manifestou a todos os homens, educando-nos para que para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Pode tomar o vosso assento, em nome de Jesus. Queridos, nós bem sabemos que o apóstolo Paulo, ele, nas suas muitas viagens que ele fez, que são missionárias, mesmo enfrentando tantos desafios, contudo ele permaneceu fiel. Claro que ele, para nós, olhando a Bíblia, ele é o apóstolo dos gentios, né? Passou por muitos lugares, continente europeu ali, Ásia Menor, um povo grego, né? E contudo ele sempre ensinando acerca da pessoa de Jesus Cristo. Isso não foi uma nem 2 vezes. Mas, contudo, uma vez que passou por esses lugares, deixando igrejas ali, por esses lugares, fundando igrejas, ele então entende a necessidade de escrever essas cartas a essas igrejas, deixando para esses irmãos, e claro que cartas que seriam comunicadas entre os irmãos, esses ensinos, para que os fortalecessem cada vez mais na fé. E nessa carta que ele escreve para Tito, essa epístola pastoral, Tito agora ele está em Creta, pastoreando a igreja ali naquele lugar. E o Paulo está mandando para ele agora essa epístola para que ele pudesse instruir, conduzir os irmãos no viver diário, ensinando a viver no dia a dia, viver em comunidade, viver como igreja, viver como servos, tanto para os mais velhos, tanto os homens quanto as senhoras, tanto para os mais novos, tanto como o jovem, tanto quanto a jovem, até mesmo para os servos.
Então Paulo está trazendo esses ensinamentos para que Tito conduzisse a igreja, para que a igreja, partindo da igreja, então fosse conduzida também a comunidade. E ele está sempre instruindo os irmãos, está sempre ensinando as igrejas. E aí ele está mostrando para os irmãos esses diferentes grupos de igreja, que está dentro da igreja. Ensina os anciãos para que tomem cuidado, para que haja com maturidade, cuidado ao falar, que conduzam-se prudentemente, sabe? Isso ele vai tecendo esses ensinos. E até que ele chega no texto em que nós lemos. Ele chega no verso de número 12. E a partir do versículo 11, melhor dizendo, ele começa a mostrar para nós o lugar que a graça ocupa, que esse favor de Deus ocupa na minha e na sua vida. A partir do versículo de número 11, porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus. A graça traz salvação. Você não precisa sair para ganhar. A salvação, ela vem até você e você tem a oportunidade de recebê-la. Olha para você ver que interessante. Não tem que sair buscando de um lado para o outro, correndo aqui e acolá, não. Ela nos alcança. Essa graça ela alcança a minha, alcança a tua vida, como ela nos alcançou. É só a gente olhar para o texto, Evangelho de João, capítulo de número 4. Aonde Jesus vai agora? Ele deixa a região da Judeia e ele vai outra vez para a Galileia. E é necessário passar por Samaria. Quando ele chega em Sicá, ele vai até um poço, todos nós conhecemos o texto. A herdade de Jacó, que Jacó tinha dado para José. E desse poço bebeu todos os seus filhos, o seu gado e aquela coisa toda. E de repente Jesus está sentado ali. E uma mulher, como de costume, é costume dela ir. Ela não foi atrás da graça, ela simplesmente foi buscar uma água, que era algo necessário para o seu viver diário. E quando ela chega para buscar uma água naquele poço, então de uma forma maravilhosa, ela não somente vai buscar a água naquele poço, mas ela vai agora onde Jesus vai oferecer para ela uma água muito diferente daquela. Vai oferecer para ela a água viva. Jesus oferece para ela a graça. Ela não foi buscar ela, mas um dia comum para ela, um dia costumeiro, buscar uma água para saciar uma sede. E de repente ela sai dali com o seu coração cheio, com a sua alma regozijante. Por quê? Porque ela encontrou aquele que faria para ela assim: olha, mulher, essa água que você beber, você torna a ter sede. Mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Essa é a graça salvadora. Tudo bem, é um favor que nós não merecemos, e é fato verdadeiro. E essa graça alcança a vida daquela mulher. E essa graça, ela transborda de tal ponto que ela vai até a cidade. E ela vai à cidade. Então, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para o ensino de Paulo aqui, trazendo para Tito, para que Tito aplique-o à igreja, Paulo não fala nada diferente daquilo que ele sempre tem falado. A Bíblia em si, ela nunca está trazendo algo de novo. Não. A Bíblia ela está sempre nos mostrando qual é o caminho correto a ser seguido. Qual é a proposta que nós devemos adotá-la. E aí nós temos aqui essa manifestação dessa graça a todos os homens. Existe um evangelho da graça para todos os homens. Deus não tem um evangelho da graça para alguns, um evangelho da lei, da autojustificação para outros. Todos os homens encontram salvação pela graça de Deus. Irmãos, Deus não age de diferente modo, não. Porque Paulo está falando para Tito instruir a igreja, os anciãos, tanto homens, mulheres, os jovens, tanto
homens e mulheres, ele vem também para os servos. E o Paulo, ele está nivelando todo mundo, irmãos. Não é que Paulo tem uma régua a dividir a partir do pensamento dele, não. É a partir da pessoa de Cristo. Ou seja, todos somos iguais. Não, e tanto é que ele está escrevendo ali para os filipenses, dizendo, irmãos, considere o outro melhor do que você. Para que você não caia nessa proposta de egoísmo, então sempre considere o outro maior que você. Sempre considere o outro melhor do que você, porque assim você não cai nessa ideia de egoísmo e você vai sempre viver o altruísmo. É sempre você se colocando no lugar do outro, mas não de uma proposta de viver uma apatia, mas uma proposta de sentir a dor do outro. De estar sempre pronto para ajudar o outro. E o Paulo aqui está pegando uma igreja agora e está dizendo para os irmãos dessa igreja, gente, eu falar para vocês um negócio, vocês não estão conseguindo entender. Deixa eu explicar para vocês aqui. Aqui está aqui o Senhor, aqui está o ancião, aqui está a senhora de mais idade, aqui está o jovem marido, aqui está a jovem esposa, mas aqui também estão os servos. E todos vocês estão dentro de um culto, dentro de uma proposta que Deus tem mandado para nós, é que todos aqui dentro somos iguais. E é todos sujeitando uns aos outros. Paulo está agora escrevendo para um tempo presente, um cenário aqui, em que os escravos eram sempre uma classe rejeitada. E por dizer assim, olha, na igreja, em Cristo, isso não pode acontecer. Em Cristo temos que sujeitar uns aos outros. Na pessoa de Jesus Cristo, é sujeitando uns aos outros. Pode ser que esse escravo que está aqui, é mais ou menos isso que pode dizer, pode ser que esse escravo que está cultuando com vocês, pode ser que ele seja levantado para o ministério. Pode ser que ele seja levantado para o diaconato. Pode ser que ele seja levantado para o presbitério. E esse escravo como presbítero, pode ser que ele tenha que instruir a vocês que são servos. E quando nós temos a mente de Cristo, nós conseguimos lidar com isso. Por exemplo, estamos aqui em igreja, e aqui na igreja nós temos as pessoas que têm um pouco mais de idade, que são o que nós chamamos de ancião. Mas como ancião, quando o pastor Arlindo chegou a essa igreja, ainda não que ele não seja novo, mas ele tinha menos idade ainda, ele era um pastor de, vamos considerar aqui, de 30 anos de idade, e como pastor de 30 anos, ele precisou de aconselhar pessoas que tinham 50, 60, 70 anos de idade. Eu vejo o tratamento dos presbíteros, que estão aqui muito mais tempo a essa igreja, e eu vejo o respeito que eles têm para com o pastor, mesmo tendo menos idade do que ele. O que Paulo está dizendo é isso, irmãos. O fato de você ser um ancião para esse aqui da época, o fato de você ter a idade que você tem, isso não quer dizer que você tenha o conhecimento que Tito tem. O fato de nós termos a caminhada, os anos que temos, isso não prova a sabedoria. Tanto é que nós vemos aí nos meios profissionais, por exemplo, o Lucas é um menino novo, tem lá os seus 20 anos, 20 e poucos anos. E o Lucas hoje, ele às vezes tem pessoas que têm muito mais idade que ele e tem que chegar e falar assim, ô Lucas, com humildade, ô Lucas, você podia me instruir aqui? Por quê? Porque o Lucas, ele se capacitou para estar onde ele está. Nós vemos médicos novos aí, que estão fazendo um trabalho excepcional. E nós temos aqueles médicos que já estão na idade mais avançada, em que precisam de chegar a ter. Por quê? Porque eles estão cada vez mais se evoluindo. Isso é muito comum, irmãos. E o Paulo agora está chamando os irmãos aqui para esse nivelamento, porque em Cristo somos todos iguais. É por isso que quando ele está escrevendo lá para Efésios, no capítulo 5, está também chamando os irmãos para que se sujeitem uns aos outros. E ele está instruindo, um ancião, está instruindo, escravo, tome cuidado. Aqui nessa mesma carta, vocês não sejam roubadores, não sejam desobedientes. Não, o fato de estar em Cristo, isso não anula a sua posição. Não, muito pelo contrário. O fato de estar em Cristo é que você vai exercer com mais excelência aquilo onde é o lugar que você está posto. Quer que seja senhor e quer que seja servo.
É isso que Paulo está dizendo para os irmãos. A prova disso é a carta lá de Onésimo. Né? Recebe, eu sei que é seu escravo, esse que eu estou te mandando, mas recebe como um irmão em Cristo. E ele também, como irmão em Cristo, ele vai entender qual é a posição e qual é o lugar dele. Está tudo certo. Irmãos, nós temos que entender isso. Essa graça que se manifestou, ela não é uma graça que faz acepção de pessoas, ela está sendo manifestada a todos. O padrão de Deus é o mesmo. Pela graça sois salvos. Não vem de vós. É dom de Deus. É por uma fé que Ele operou em nosso coração, irmãos. É a partir disso. E quando nós vamos caminhando no texto, o que essa graça nos ensina? Ela nos ensina o quê, irmãos? A graça é como uma professora. Lembra da escola? O professor tem a responsabilidade de nos ensinar, de nos instruir, de nos conduzir. E detalhe, tá, irmão? Já fica aqui, eu abri um parênteses aqui, deixa eu falar para vocês aqui. Nós aqui que somos, que temos os nossos filhos, adolescentes, até mesmo os pequeninos, a gente tem que ter uma ideia aqui, irmãos, mais clara. Escola, irmãos, é lugar de ensino. Não é lugar de educar, tá? Educar se educa em casa. A escola é lugar para ensinar. Só que aí os professores estão precisando de ensinar, e antes de ensinar, estão precisando de educar também, porque a turma está muito mal educada. Eu não sei o que está acontecendo. E às vezes nós com o pai, mas não, mãe, para com isso, gente. Nós já fomos filho um dia, perto do pai, só falta colocar a orelha na cabeça, mas longe dos pais sabemos de fato quem somos. E sabe de fato quem é o nosso filho. Ou seja, então temos que tomar muito cuidado aí, tá? Escola é lugar de ensino, não é lugar de educação. Às vezes o menino está precisando, tem que educar primeiro para depois ensinar. E detalhe, hoje está muito bom. Na minha época, eu não sei se o Carlinho vai lembrar, tá lá o Carlinho lá atrás. Não sei se estudou no ponto final com a dona Lúcia. Estudou com a dona Lúcia, Carlinho? Não, né? Estudou? Apanhou também, né, filho? Maravilha, dona Lúcia batendo em nós, irmão. Quem aqui lembra da dona Lúcia? Nem lembra? Dona Lúcia do Sotelírio. Ó, dona Lúcia, ó. Gente, ela tinha um chicotinho, uma unha de um tamanho, eram os beliscão que ela dava em nós, mas graças a Deus por aqueles beliscões que ela me deu, por aquela chicotada que ela me dava, irmãos. Graças a Deus. Hoje, se o professor olhar atravessado do menino, o pai já está chegando lá, já. E na grande maioria crente, tá, irmão? Na grande maioria crente. Mas a graça, no que diz respeito à minha, à sua, à nossa vida, ela é como uma professora. Por quê? Porque ela também nos ensina. O que a graça nos ensina? Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa. Então a graça ela está nos instruindo dia após dia para que nós possamos viver uma vida de renúncia, renunciando a cada dia, irmãos, aprender a falar não. Versículo 12, para nós, por favor, só para a gente poder ver aqui o que está dizendo para nós, a partir do versículo de número 12. É a graça, irmãos, ela está nos ensinando, está nos instruindo. Ela está nos instruindo cada vez mais. Está nos educando-nos para que renegadas, ou seja, para que nós possamos renunciar. Renunciar o quê, irmãos? A impiedade, as paixões mundanas. Vivamos no presente século de uma forma sensata, de uma forma justa e de uma forma piedosa, irmãos. Fala a verdade. Olha quem nós éramos. Olha de onde o Senhor nos arrancou. Olha de onde Ele nos tirou, irmãos. E é por isso que nós devemos, dia após dia, deixar esse egoísmo. Você acha que foi fácil o que Paulo está falando, o que Paulo escreveu para Tito aqui para cá para esses irmãos? Gente, nós temos que abandonar esse negócio tudo. Você acha que é fácil para um escravo que está sempre sendo oprimido,
viver isso aqui, irmãos? Você acha que é fácil para um Senhor que comandava tudo, que a chave da despensa e tudo mais estava na mão dele? É por isso que Paulo diz que nós devemos ser também bons dispenseiros. É como aquele moço que é responsável. É como se dentro daquela porta ali fosse uma despensa. E naquela despensa, uma casa, uma fazenda, com a quantidade de gente que nós temos aqui na igreja, aproximadamente 50, 60, 100 pessoas, e essas pessoas agora precisam de alimento diário, e aquele que é o dispenseiro, aquele que tem a chave da despensa, ele diariamente entrava na despensa, tirava a porção necessária para aquele dia e colocava diante da mesa para que ali fosse servido o alimento para aqueles que estavam aguardando. A Bíblia diz que nós também devemos nos comportar como dispenseiros, com responsabilidade. E como dispenseiros devemos agir, não de forma parcial, mas imparcial. Nós não devemos ser parcial. Ainda que somos, mas deveríamos tomar muito cuidado a isso. E aqui o Paulo está instruindo a Tito para que dissesse aos irmãos, para que ensinasse os irmãos, para que os irmãos fossem educados a essa graça, a essa manifestação da graça de Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo. E é fácil, irmãos. Olha para nós. Não vão longe, não. Vamos para dentro da nossa casa. Casado de novo, como marido e mulher, sujeitar um ao outro, em uma cultura onde muitas das vezes o machismo tomou conta. Tanto é que se você falar alguma coisa aí que sou como machista, você logo recebe o nome. Você é machista demais, né? Se uma das irmãs aí começar aí, dependendo com uma linguagem a respeito do dentro da casa, ou entre amigos, né, falando a respeito da casa, alguém vai começar a dizer, e vai começar, porque você é mandona demais, e vice-versa. E nós temos essas linguagens no cotidiano. Mas o que o Paulo está nos ensinando é que nós sejamos educados, sujeitando uns aos outros a partir da graça. A partir dessa manifestação da graça que se revela como que um exemplo, como uma professora que vai nos educando, que vai nos ensinando e que vai nos instruindo cada vez mais. E nós somos cada vez mais alcançados pelo Senhor e vamos nos alimentando cada vez mais dele, e de forma que nós entendemos e passamos a ter essa noção de que não existe outro meio de viver como cristão senão sujeitando uns aos outros. Os discípulos chegaram e ficaram, não falaram nada, mas não acharam normal Jesus conversando com a mulher em público. O pastor ministrou para nós aqui, quinta-feira, aquela pecadora que foi lá ungir os pés de Jesus. Se você quer aprender o que é o princípio da honra, é só ler esse texto de Lucas capítulo 7. É só olhar para esse texto. E o que o fariseu estava fazendo ali, totalmente o contrário que nós temos aqui. Convidou Jesus na casa dele, mas nem sabia quem Jesus era. No discorrer ele falou assim, eu achei que eu tinha chamado um profeta, porque o que estava gritando aí fora é que ele era profeta. Mas pensando bem, se fosse profeta, sabia o que está acontecendo aqui? Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa que está tocando nele. Se ele fosse profeta, ele sabia que isso aqui está fora do comum. Por quê? Porque nós não aprendemos a sujeitar uns aos outros. Nós julgamos a partir daquilo que nós estamos vendo. Nós julgamos a partir daquilo que, como a gente sempre diz, a primeira impressão é que fica. E não deveria ser assim, mano. Se a primeira impressão é que fica, então, pelo amor de Deus, treine os seus olhos e passe a ter impressão positiva. Se é para viver de jeito, então vamos ter impressão positiva. Porque senão, querido, fica difícil. Como que a gente vai lidar com uma situação dessa? Pensa comigo lá. João, capítulo de número 8. O que os homens fizeram? Pegaram a mulher que foi apanhada em ato de adultério. Fizeram o quê? Está diante de Jesus. E aí, Jesus? Estão prontos aqui já. O que foi? Nós estamos prontos. Foi apanhado em ato de adultério. E a lei de Moisés mandou fazer o quê? Pedrejar. A minha já está aqui.
Moisés mandou apedrejar, mas eu quero saber o que é que o Senhor vai falar. Eu quero saber o que a graça manifestada tem para falar para nós. É muito simples, hein? Isso não tem... É fácil de resolver? É fácil como? Olha, se todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e como João diz, aquele que diz que não tem pecado faz mentiroso e o amor do Pai não está nele, então é muito simples. Então quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque o que a graça nos ensina não é atirar pedra. O que a graça nos ensina é que nós sejamos, que nós venhamos renunciar, que seja renegada a impiedade, as paixões mundanas e vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. E a pergunta fica: estamos vivendo desse jeito? Estamos avançando a isso? Estamos? Ou o egoísmo continua tomando conta de nós? Vou cansar de falar. Ou estamos como o sacerdote levita que desceu de Jerusalém para Jericó e que teve visão para ver que o moço estava caído, machucado, ensanguentado, quase que morto, e passaram de largo. Qual que é a nossa postura, uma vez que nós fomos alcançados por essa graça? Qual que é a nossa postura? Porque sujeitar uns aos outros é isso. Por mais que muitas das vezes pode até parecer que você está correndo risco, porque a estrada era perigosa, não vou não, porque se ele quer perigoso pode ser uma cilada. Pô, irmão, o que nós vamos fazer? Lembra do culto dos homens? Pastor Wellington pregou aqui? Quando você aceita Jesus, para nós homens que estavam aqui no culto, né? Quando você aceita Jesus, você não é mais uma pessoa comum. Eu estava ontem ministrando para os irmãos, e o tema deles era avivamento. Abacuque 3. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Ouvi a tua palavra e temi. Eu conheço, sei dos teus feitos, Senhor. Sou temeroso. Aviva a tua obra e no meio dos anos a notifique, a fase é conhecida, na ira lembra-te da misericórdia. Aí eu falei, o pastor, a igreja falou, irmão, a gente até faz esses temas de culto, a gente até que quer essa busca. Nós fazemos aqui também, a gente tem uns temas aqui muito específicos para nos conduzir a isso. Mas você já percebeu que quando a gente está fazendo essa busca, essas propostas, a gente tem que sair do comodismo, da zona de conforto? Então, de alguma forma, a gente está arrumando trabalho? A gente está arrumando serviço? Muitas das vezes está arrumando problema? Você parou para pensar nisso? Ah, Senhor, renova as minhas forças, eu quero ser cada vez mais instruído na tua palavra, eu quero cada vez mais avançar no teu reino. É serviço, irmão. É sair, é deixar a zona de conforto e avançar para o progresso do Evangelho. Aí a pergunta fica, tem que arrumar esse problema? Tem, mas até onde nós estamos dispostos? Eu perguntei aos irmãos lá no culto ontem, irmãos, beleza, buscamos esse avivamento, e se ele chegar, o que nós vamos fazer com ele? E quando ele chegar, o Tito deixou tudo e foi lá para Creta para pastorear aquela igreja. Olha a trajetória da vida do apóstolo Paulo. Porque essa mesma graça que está educando para que seja renegada a impiedade, as paixões mundanas, e para que vivamos no presente século de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa, prossegue no versículo para mim, fazendo favor. Essa mesma graça também nos mostrando o que nos move, o que nos conduz, o que nos orienta, o que nos faz avançar, irmãos. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Beleza, buscamos sim esse crescimento, esse avanço, essa proposta de evangelho do reino, mas também diante dessa bendita esperança, nós nos movemos cada vez mais, avançamos cada vez mais. Por quê? Porque sabemos do progresso e do avanço do Evangelho. A partir da minha e da sua vida, que não ficamos mais nesse comodismo, nesse conforto. Nós saímos dele, porque senão vamos passar a vida murmurando. Vamos passar a vida questionando. É como eu sempre digo, era como se nós fôssemos, talvez eu e mais um de vocês, é como se nós fôssemos Paulo e Silas, e agora jogados naquela prisão. Por quê? Porque estavam pregando o Evangelho. Por quê? Porque deixamos o conforto
de Jerusalém, deixamos o consolo lá dos irmãos que estavam conosco para sair, para levar a palavra, e agora nos confrontando diante de todas as adversidades de confrontos que possa imaginar. E o que nós vamos fazer agora? Recuar, retroceder? Jamais. Vamos continuar avançando. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar a sua boa obra. E temos que sujeitar uns aos outros, irmãos. Sujeitando uns aos outros. As dificuldades vamos sempre enfrentar. Vamos sempre enfrentar. Mas o que nos move é isso aqui, ó. A bendita esperança em manifestação. E sabe o que o mundo lá fora está esperando? Eu e você, sabe por quê? Porque diz o apóstolo Paulo que é Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo na minha vida, manifestado na minha e na sua vida. É a esperança para esse mundo aí, queridos. É Cristo. Então esse mundo, eles precisam de fato ver Cristo em nós. E que a gente deixe toda a religiosidade, irmãos. Vamos deixar a religiosidade de lado e vamos pregar a Cristo. É Cristo em vós. Lá na Uzi Minas, é Cristo na vida do Luiz. Sabe? E quando você está lá, William, mexendo naqueles carros lá, é Cristo em você. É quando você dá vontade de pegar uma marreta e quebrar aquele trem tudo, porque aquele parafuso, pelo amor de Deus, o desengripante não resolve. Ô irmão, traz aqui o maçarico, aquece esse negócio aqui, porque a minha vontade é de meter uma marreta nesse trem aqui, mas agora eu sou temperado, eu sou moderado. E Jesus coloca a mão nesse negócio aqui. E aquele parafuso que não queria sair, que já foi a manhã quase toda. E todo mundo começou, eu irei, vai tomar um couro aí? Não, calma que daqui a pouco dá certo, porque Jesus está no controle desse negócio. E rapidamente aquele parafuso sai. Sabe, irmão? É assim, queridos. Sabe, desde aquele programa você está lá, só você entende que tem um monte de número vermelho, aquela loucura, não sei lá, e o dele está lá, não vou achar aqui, eu acho que é aqui, e ele está lá, e faz reunião, e vai a reunião, e para, e toma um café, né, o dele, e toma um café, o negócio não resolve, e de repente ele dá uma espreguiçada naquela cadeira, e quando ele espreguiçar naquela cadeira, ele vai levar a mente dele a Cristo, e de repente, opa, uma luz. Sabe por quê? Porque esse mesmo Paulo diz, parece que é lá em Efésios, que é Deus que coloca em nós esse desejo, esse sentimento de tanto o querer como o efetuar. Aí deu um start, o dedo é aqui. Aí depois ele deu uma risadinha, deu uma risada e falou assim, ó, estava na minha frente, eu não tinha conseguido enxergar esse negócio aí. Ah, Jesus, tu és maravilhoso. É assim, irmão, na nossa vida. Agora, se você quiser levar esse negócio a ferro e fogo, você leva e vê onde você vai conseguir chegar com esse negócio aí. Se você não vai arrumar problema para a sua vida. Então, querido, é respirar fundo e bora. Que Jesus está no controle de tudo. Sabe por quê? Aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa eu só fazer uma oração com vocês e nós já vamos orar. O que Paulo está aqui mostrando para os irmãos é que nós podemos ficar descansados, porque em breve ele virá. Tudo bem, quando você vai fazer um estudo melhor, você vai ver da forma que ele veio, da forma que ele foi tratado. Mas uma delas é quando ele veio, ele recebeu uma coroa de espinho, mas quando ele voltar de novo, ele vai receber uma coroa de rei. Sabe? Quando ele veio, ele foi pendurado no madeiro, mas quando ele voltar de novo, ele vai assentar sobre um trono. Irmão. E ele vai governar as nações. E é por isso que nós nos alegramos dele. Com a mão na altura do seu coração. Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado por essa manhã de manifestação da tua graça. Graça essa que nos alcançou e que tem nos educado, tem nos ensinado, tem nos instruído a cada dia. Fortalece-nos, ó Deus, e ajuda-nos. Pai, o que nós de fato queremos é chegar à estatura do varão perfeito, a saber que é Cristo, para que assim possamos de contínuo glorificar e exaltar o teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, Espírito Santo. Tu és o que nos ensinará todas as coisas. E a promessa que temos é que o Senhor sempre estará conosco, até a consumação do século. Então ajuda-nos, instrui-nos dia após dia,
e que o teu bom nome, Pai, seja glorificado e exaltado. Oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Podem assentar, por gentileza, para a glória de Deus. A gente já está caminhando para o fim do culto nesta manhã. Culto maravilhoso, né? Palavra maravilhosa, louvor. E a Sara cantando aquele hino aqui ainda foi... A gente está até falando com o Caleb ali atrás, né? Bom amigo. Pegar esses hinos, que esses hinos são atemporal, não são, irmão? Né, Lucas? Colocar um, outro, ou um e outro, os dois ao mesmo tempo, e cantar. E do jeito que a Sara ministrou aqui, ficou espetacular. Uma bênção, maravilhoso. O louvor foi muita bênção mesmo. Irmãos, eu tenho orado essa semana, e tenho orado não só porque eu quero orar. Eu tenho orado porque Deus está me impulsionando, e mesmo que eu quisesse não orar, eu acho que eu não ia conseguir. Eu tenho orado, pedido a Deus para ampliar os nossos territórios, para a gente avançar. Quem aqui crê que o reino de Deus é um reino de avanço? É um reino de avanço. Coloca o texto para mim de Isaías 54, 2, 3. É um reino de avanço. A gente tem que entender isso. Até quando Deus tirou Israel do Egito, Deus tirou Israel do Egito sob promessa. Foi ou não foi? Foi, eu vou levar vocês para uma terra que manda o quê? Leite e mel. Claro, vou levar vocês para lá. Então, foi uma trajetória de progressão, uma trajetória de conquista, e eles foram conquistando. E você vai observar, quem está lendo o Antigo Testamento, já viu várias vezes lá, e houve um momento em que Deus ordenou que as terras conquistadas fossem dadas da seguinte forma: a tribo que fosse maior ficaria com a parte maior. A tribo menor, uma parte menor, de acordo com o censo que Deus mandava Moisés levantar de tempo em tempo. Esta é uma realidade, meu irmão, de todos os tempos. Para quem avança muito, Deus entrega muito. Para quem avança pouco, Deus entrega pouco. Para que Deus vai dar uma fazenda para alguém que não consegue cuidar de 100 metros quadrados? Deus vai dar uma fazenda para quem está o quê? No ritmo da fazenda. Já tive um sítio e o sítio tinha tal medida e já ficou pequeno. Ficou pequeno para aquilo que a gente está... Eu estou usando de forma ilustrativa, tá, irmão? Para aquilo que a gente já está fazendo, e o gado que tem aqui, as coisas que tem aqui, e eu quero comprar mais gado e vai embora. Deus dá a fazenda porque o quê? Tem uma necessidade emergente. A gente tem que entender isso, irmão. A igreja, ela é muito assim, né? É de conquista, é de avanço. Vocês já observaram que as grandes igrejas no Brasil e no mundo, quanto mais elas são grandes, mais elas avançam? Eu conheço a igreja em Belo Horizonte. Quando eu a conheci, ela tinha cerca de 2.000 membros. Eu já tinha muito contato, conhecia muita gente lá dentro e tudo. E aí, o que foi acontecendo? Eles foram avançando, Deus entregou o quarteirão todo para eles. Todo, irmão. Lote de baixo, lote de cima, lote lateral, lote de lá, de todos os lados. Eles fecharam o quarteirão todo. É tipo assim, você pegar essa rua aqui que passa aqui no Garcia e você fechar lá na Rua Malva, pegando esse espaço todo aqui, é um quarteirão. E eles têm muito mais que um quarteirão. Aí de 2.000 membros foi para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, hoje tem mais de 50 mil. Eu penso assim, você pensa assim também? Obra de Deus, irmão, a gente tem que o quê? Que despertar cada vez mais. Por quê? Porque o reino dos céus é um reino para quem move, para quem se move. É um que saiu para semear, é um que sondou a terra e ele descobriu que tem ali tesouro, ele foi lá e juntou dinheiro, vendeu tudo que tinha, foi lá e comprou a terra porque tinha tesouro nela. Está entendendo? É de movimento. E você percebe o quê? Tudo que Deus dava para Israel, você percebeu que Deus exigia muita coisa? Eu quero as primícias, eu quero oferta pacífica, eu quero oferta de manjares. Vocês lembram lá? Eu quero oferta de libação. Era tanta oferta que eu pensava, meu Deus, era oferta demais.
Às vezes a gente reclama de dar uma ofertinha na igreja. Eu quero. Deus falava, eu quero. Né? Quantas vezes Deus mandava separar? Eu quero que separe tantas cabras, tantas ovelhas, tantos bois. Eu quero que você separe e traga. Em outras palavras, Deus estava dizendo para eles assim, vocês tinham alguma coisa? Vocês eram escravos lá no Egito? Eu estou dando tudo para vocês. Estou dando a oportunidade. Se eu não for com vocês nas guerras, vocês não vão vencer. Então eu quero. E Deus quer. Amém? Deus quer, irmão, que a gente tenha as nossas conquistas, que Ele nos dá, que Ele opera na nossa vida, mas Deus quer que as nossas conquistas também sejam dele. Sejam compartilhadas com Ele. Entende? Seja compartilhada, literalmente compartilhada com Ele. Então, a minha oração, eu comecei e não terminei, eu tenho pedido a Deus, irmão, para entregar a nós terrenos aqui por perto. Vocês conseguem ver uma igreja maior do que essa? Vocês conseguem ver uma igreja mais evoluída do que essa? Vocês conseguem uma igreja que pode ter uma escola, que amanhã ou depois a Osana, que é pedagoga, está trabalhando na nossa escola? Vários professores nossos aqui estão lá, vários administradores estão trabalhando lá. Entendeu? Uma escola referência nessa cidade. Né? Nós vamos colocar até a Jussara nativa de novo. Aí ela está assim, misericórdia, a escola tudo bem, mas eu nativa. Né? Vocês percebem, irmão? A gente tem que ter uma igreja viva, atuante, que avança. Né, Beatriz? Com serviço de psicologia extraordinário, você pensou? Você um dia trabalhando aqui nas dependências de um prédio nosso, com um serviço de psicologia maravilhoso aqui, e seguindo adiante. Irmão, a lógica é o quê? Todas as águas correm para o mar, não tem jeito. Nasce uma fonte aqui, ela vira um corgozinho, o corgozinho deságua no outro maior, deságua e tudo, deságua no rio, o rio vai, deságua no outro rio, encontra outro rio, depois tá no mar. Termina lá nele. Amém? Amém? Eu estou orando, irmão. Assim, eu não consigo tirar do coração. Como que pode alguém vender uma propriedade do ladinho nosso aqui e nós não ter dinheiro para comprar? Ah, não. Para mim isso é demais. Isso é demais. Será que nós vamos perder isso aqui? Eu tenho pedido a Deus essa, eu tenho pedido a Deus a outra. Não é que eu estou querendo coisa dos outros, não, tá, irmão? Não é isso não. Aqui está vendendo mesmo. Né? Depois a gente tem um dinheiro. Aqui, você gostaria de trocar essa propriedade em outra com a gente? Está aqui do lado. Já pensou? Esse lote, o outro lote. Meu Deus. A gente tem que pensar, irmão, numa igreja que ela contempla nós hoje, contempla nossos filhos, vai contemplar nossos netos, nossos bisnetos, vai contemplar esse bairro, vai contemplar essa cidade. E vou te falar para você, a igreja pode estar onde estiver, se ela for igreja de verdade, as pessoas saem de onde estiver e vêm nela. Escorta a cidade, atravessa a cidade e vem congregar nela. Não importa onde ela estiver, pode estar lá no topo do morro. As pessoas vêm, porque o que atrai as pessoas não é os nossos braços, é a graça e a glória de Deus. Quem entende, diga amém. Então, irmão, vamos começar com o que a gente pode, vamos começar dando oferta, vamos começar entregando nosso dízimo, vamos orar e tudo. Parece que está longe de nós. Parece, irmão. Mas nós temos um Deus que tem tudo na palma das suas mãos. Quem entende, diga amém. Amém? Vamos orar. Coloque-se de pé, por gentileza. Coloque-se de pé. Eu me lembro bem de uma igreja aqui na cidade de Patinga, já tinha chegado para cá, e aí eles estavam comprando um terreno, querendo comprar um terreno enorme, aqui em Patinga. Hoje assim, está maravilhoso lá. Eu lembro, eu tive com o pastor, conversando pessoalmente com ele, e teve irmãos da igreja lá que falou assim, olha, a igreja, ela ajuntou, a igreja moveu, e Deus foi operando, e comprou um terreno, na época não sei quanto que valia, a pessoa até me falou mais ou menos, e tempos depois o terreno já estava valendo quase 10 vezes mais. Hoje assim, seria um desafio muito maior comprá-lo.
Mas na época, mesmo não podendo, todo mundo mobilizou e Deus fez a obra. Amém? Não peça a Deus, meu irmão, para te dar isso aqui prontinho na sua mão. Ah, eu quero aqui, Senhor, me dá aqui. Ó, luta. Vai lutar, você vai batalhar, você vai esforçar, vai fazer o seu melhor. E no momento certo, Deus vai, ó, te dar a bênção. Te dar a vitória. Se você está pedindo a Deus um copo com água cheião, eu quero o copo e quero a água. Tenha o copo. E Deus vai te dar a água. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, chamar esta igreja, a primeira igreja, a família renovada aqui, a unir a nossa fé. A nossa fé. Se a gente for falar sobre coisas humanas, só campo humano, nós vamos limitar demais a nossa fé. Aí a gente vai acreditar naquilo que os nossos braços podem. E vamos desconsiderar a ação do Senhor. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que o Senhor opera, mas o Senhor quer que a gente faça movimentos, que a gente haja, que a gente, Senhor, seja direcionados na direção daquilo que nós estamos querendo para o Teu reino, para a Tua obra. E eu quero unir a minha fé à fé de quem tem fé aqui nessa igreja. De quem tem fé, Senhor. De quem tem dúvida, de quem não acredita, a minha fé não está com eles. Eu quero unir com quem crê, Senhor. Levante a sua mão. Meu Pai, nós já oramos, estamos orando novamente e vamos orar, porque nós confiamos no Senhor. Nós queremos, por possessão, várias propriedades aqui neste lugar. Propriedades que nós sabemos que o Senhor pode nos dar, porque nós temos, Senhor, uma visão de igreja mais ampla do que a gente está no momento. A gente quer avançar, a gente quer crescer para a glória do Senhor. Eu quero, Senhor, eu sei que alguns irmãos, não sei todos, mas alguns eu tenho certeza que também querem para a glória do Senhor. Entregue a nós, Senhor. Nos abençoe para a glória do Senhor. Abra as portas. Opere milagres extraordinários. Entregue para nós, porque só o Senhor pode fazer isso. E eu peço ao Senhor que mova no coração de toda a igreja, para que cada um de nós venha fazer a nossa parte, como ofertante, como dizimista da tua obra, porque aquilo que é para o Senhor fazer, só o Senhor pode fazer. Então, abençoe, Senhor. Abençoe para a glória do Senhor. Em o nome de Jesus, nós cremos no teu mover, no teu operar, no teu agir tremendamente, Senhor. E no nosso coração, nós tomamos posse em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor, porque sabemos que riquezas e honras vêm de Ti, Pai, exclusivamente do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Em 5 minutos a gente vai encerrar, às 10h30 a gente encerra. Irmão, vocês observam como que as coisas no reino espiritual acontecem, né? Eu sempre digo aqui que o reino do Senhor, a igreja do Senhor, ela tem que ser viva, ativa e dinâmica, porque o reino é vivo, ativo e dinâmico, né? Vocês lembram? Quando nós começamos a falar sobre ar-condicionado aqui na igreja, irmão, vamos, a gente não tinha praticamente nada. Aí foi feito o projeto, né, Diácono Celso? Foi feito o projeto encaminhado para a CEMIG, para pedir a CEMIG para fazer a avaliação da rede. A CEMIG cobrou na época, acho que foi R$78 mil para colocar esse transformador que está ali, ó, e mexer na rede. É claro que a igreja não tinha condições de fazer isso. Mas no coração de Deus, o quê? Minha igreja está desejosamente em fazer, né? E a minha igreja eu vou abençoar. Qual foi a resposta da CEMIG depois? A CEMIG mandou a carta. Primeiro, eles tinham mandado uma carta dizendo que não tinha projeção para isso aqui. Que a projeção era do lado de lá, a rede lá. Eles confundiram a rede. Essa confusão da rede favoreceu quem? Nós. Aí, para a glória de Deus, o resumo da história, a CEMIG veio e fez um serviço de mais de R$70 mil para a igreja.
Se nós nem tivesse falando sobre ar-condicionado, não tivesse nem tocando assunto, tinha acontecido alguma coisa? Não, não tinha acontecido, né? Foi mexer lá embaixo na sala, lá, abriu lá e tudo e deixou aberto. Aí agora para comprar a porta. Quando foi ver, daí a pouco nós ganhamos a porta. Se não mexe lá, não abre e não move, para que Deus vai preparar uma porta se não tem nem onde pôr ela? Para quê? Para que Deus vai mandar botar um transformador aqui para nós se nós não temos projeto de nada com isso? Do jeito que estava de bom tamanho para nós. Entende? Nós começamos aqui entre nós, oferta dízimo, e as campanhas e tudo. Resumo, colocou as placas lá, me parece que foi 12, e agora já comprou mais 8 que está ali embaixo, vai colocar também, e está paga, não deve um centavo delas. Já compramos 2 ar-condicionados. Amém? 2A já está compradinho, vai chegar, e aí a gente vai começar a trabalhar para a instalação deles. São 2 ares de superpotência que já vai ser colocado aqui na igreja. E a gente estava conversando ali embaixo, todo mundo contribuindo direitinho, a gente deve comprar mais 2. Daí a pouco, irmão, a gente está com os ar tudo aqui dentro e funcionando na benção. Agora está frio, está de boa, não tá? Mas daí a pouco o calorão vem de novo. Não é isso? E merece, a igreja merece, a obra de Deus merece. Irmão, se nós colocarmos propósito no coração para com Deus, Deus honra os propósitos que nós fizemos para com Ele e honra a gente também. A gente, tem coisa que a gente está fazendo um sacrifício. Volta para o Senhor que o Senhor vai fazer assim, ó. Abrir a porta. Não tenha timidez, não tenha dificuldade. Faz o que tem que fazer e deixa que Deus faça o que Ele tem que fazer. O que Ele há de fazer pela bondade. Não é que Ele tem. O que Ele há de fazer pela bondade e pela benignidade dEle. Amém? Amém? Domingo que vem nós teremos a Santa Ceia do Senhor à noite. Maravilhosa. Já separou o alimento lá? Está na época da compra, né? De encher os carrinhos no supermercado. Né? O Lucas, mais a Valdilane, mais o Celso, Zé Carlos. Diz que esses... Compra 3 carrinhos cheião assim, ó. Ó. Ei, maravilha. Presbítero Carlos Cunha, Rafael, Sandro, todo mundo, né? O que você faz, irmão? Amém? Cristianismo é assim, cuidar dos órfãos, da viúva e dos necessitados. A Bíblia manda isso. A religião pura e saudável é essa. Entende? Cristianismo é isso. Cristianismo, se não estender a mão para uma pessoa não ser abençoador, não existe, é só teoria. Não existe. Então, traga lá, separe lá arroz, feijão, o que você puder, traga. Quem quiser trazer adiantado, pode trazer, pode colocar no baú ali. Quem quiser trazer no dia, traga. Vamos encher essa frente aqui, amém? Amém? Você vai estar consagrando a despensa da sua casa e vai ser uma bênção para a glória de Deus. E no outro domingo também, no domingo da ceia, que é a consagração dos alimentos, é a consagração da oferta missionária. Põe no seu coração o propósito de separar uma oferta missionária ao Senhor, para a glória dele. Coloque-se de pé. Que bênção. Amém? Hoje à noite nós não teremos culto aqui, tivemos agora esta manhã maravilhosa. Que culto maravilhoso, Senhor. Um louvor maravilhoso, uma palavra maravilhosa da parte do Senhor. Agora vamos retornar para os nossos lares, cheio das bênçãos, da graça, da glória do Senhor. E prostramos-nos diante de Ti, rendemos-nos ao Senhor o tempo todo, com o nosso coração e com o nosso ser. Leve-nos na Tua paz, Senhor, e abençoe-nos em tudo, em o nome de Jesus. Amém. Podem cumprimentar uns aos outros, vamos na bênção do Senhor.